Eu tava no Twitter e eu vi esse meme aqui. E eu tava vendo esse meme e aí eu pensei, da onde vem? De onde vem essa frase tão interessante? E eu fui ver, realmente era de um livro muito interessante, Campo dos Santos, do Jean Raspail, que é um autor francês que passou muito tempo da vida dele viajando, né? Ele viajou bastante tempo. Durante 20 anos ele ficou viajando não só pela França, mas pelo mundo inteiro. E todas essas viagens deram um embasamento para ele conseguir criar o percurso que é descrito no livro, né, do Campo dos Sonhos. E sobre o que é o livro? O livro basicamente discorre sobre. O livro é uma ficção especulativa que discorre sobre basicamente a destruição da civilização ocidental por meio de imigração em massa do terceiro mundo, mais especificamente no começo da Índia, para países ocidentais. A primeira viagem, a primeira grande migração acontece da Índia para a França, como dá para ver por essa imagem. A primeira grande expedição sai de Calcutá, na Índia, e vai para a Costa Azul, ou a Riviera Francesa, na França. E a partir dessa primeira expedição, começam a pipocar várias outras que partem dos países de terceiro mundo e vão para os países ocidentais de primeiro mundo. E o título do livro tem justamente a ver com uma passagem bíblica, mais especificamente no Apocalipse, que é a passagem da destruição total de Satanás. Tem uma passagem que fala sobre os acampamentos dos santos, a cidade amada, que nela desce um fogo do céu e devorou esse acampamento dos santos que estava se defendendo das forças satânicas. E a conexão dessa passagem bíblica com o livro só vai se dar lá no final, que é uma espécie de spoiler. Então, a sociedade ocidental, paralisada por um sentimento de culpa pós-colonial, o humanitarismo abstrato, relativismo moral e autopiedade, é incapaz de reagir de forma coerente. E o resultado é o colapso da ordem, da identidade cultural e, por fim, da própria civilização europeia. O título, como eu disse, remete ao Apocalipse 20, versículo 9, onde o campo dos santos é cercado por forças hostis no final dos tempos. Então, mais de 50 anos após a publicação, Romance não apenas envelheceu mal em termos estéticos para muitos leitores, porque ele é deliberadamente provocador, caricatural e politicamente incorreto, mas ganhou uma atualidade perturbadora para outros. Não porque preveja o futuro com precisão fotográfica, mas porque diagnostica com acuidade certos mecanismos psicológicos, culturais e políticos que se tornaram visíveis nas últimas décadas. Então, quais são os elementos que pareceriam proféticos? O Raspail antecipa vários fenômenos que marcam um debate migratório desde os anos de 2010, que, por exemplo, migração em massa por mar. A gente viu imagens de barcos lotados de imigrantes cruzando o Mediterrâneo na crise de 2015, a rota dos Balcãs, pequenas embarcações no Canal da Mancha, e até nos Estados Unidos mesmo tem muita gente que foge de Cuba e do México para atracar na Flórida. Então, todos esses casos ecoam com o caso da frota indiana do livro. E na época a ideia
a ideia de uma invasão por migração descontrolada parecia uma ficção hiperbólica. Mas hoje, milhões de chegadas irregulares à Europa e à fronteira sul dos Estados Unidos são fatos documentados. Então, países como Itália, Grécia, Espanha e França lidam rotineiramente com desembarques em massa. Outro ponto interessante é a paralisia das elites. O romance retrata políticos, a mídias e os intelectuais e até os líderes religiosos que, em nome da compaixão, entre aspas, solidariedade global e medo de serem chamados de racistas, hesitam ou se recusam a defender fronteiras. Então essa dinâmica reaparece em discussões reais, debates sobre direitos humanos versus soberania, ONGs de resgate no mar, hesitação de governos europeus em deportar ou rejeitar pedidos de asilo em massa e a narrativa de que qualquer controle migratório rigoroso seria, entre aspas, xenofóbico. O Viktor Orbán, por exemplo, recomendou o livro em 2022 precisamente para explicar a incapacidade espiritual do Ocidente de se defender, que é bem explícito no livro. Então, outro ponto que parece profético é a culpa ocidental e o auto-ódio. O Haspel identifica um mal-estar civilizacional, uma elite que internalizou a ideia de que a Europa deve pagar pelos pecados do colonialismo, deve de dever, de ter a obrigação. E não só pelos pecados do colonialismo, como do racismo, da riqueza desigual e entre outras, e até muitas das vezes por causa da branquitude. Então essa mentalidade aparece hoje em discursos sobre diversidade, descolonizações e na dificuldade de afirmar uma identidade cultural europeia sem constrangimento. Então o livro sugere que essa autopunição moral enfraquece a vontade de preservar a própria sociedade. Além disso, temos a teoria da grande substituição, que cada década que passa parece ser menos teoria, né? E mais realidade da grande substituição. Então, embora Haspel não use o termo, popularizado depois por Renaud Camus, o enredo descreve uma mudança demográfica acelerada que altera radicalmente a composição étnica, cultural e religiosa da Europa. Então, figuras como Marine Le Pen, Eric Zemmour e Steve Bannon citaram esse livro como uma espécie de alerta para esse processo. Na França, Alemanha, Suécia e Reino Unido, dados oficiais mostram que aumentos significativos da população de origem não europeia mostram, né, aumentos significativos na população de origem não europeia, com debates acalorados sobre integração, multiculturalismo e tensões sociais, motins, crimes e guetos paralelos. Além do fato de ter um gráfico que a gente vê na internet de vez em quando, que no final da Segunda Guerra Mundial tinha 35% da população com descendência europeia e hoje em dia é só 7%. E, além disso, a gente vê a reação da mídia e do establishment. O livro foi e continua sendo rotulado como racista, xenófobo e repugnante pela esquerda e por grande parte da crítica mainstream. Então isso reforça para os defensores outra tese do romance, a impossibilidade de discutir certos temas sem a histeria moral. Então, em 2025, com a nova tradução para o inglês pela Vauban Books e reedições, o livro voltou a ser discutido intensamente, especialmente nos círculos conservadores e nacionalistas. Inclusive, eu vi o meme por causa de um... Eu li esse livro por causa de um meme que eu vi no Twitter. Então ele é visto como esse livro é visto como uma chave para entender o mundo de Trump 2.0. As vitórias da direita na Europa e o retorno de políticas de controle migratório mais duras. E
além disso, tem certos limites, assim, ele não foi totalmente, não foi um profeta infalível, Raspail. O romance é uma sátira e ele mesmo dizia que não era necessariamente ligado à realidade, ele era só um romancista. Então, alguns pontos. Ele caricaturava os migrantes de uma forma grosseira, como hordas famintas, violentas e culturalmente compatíveis. Inclusive tem o líder desses imigrantes é um third eater, que é tipo um comedor de merda que tem um bebê deformado na sua cabeça que aponta para onde eles têm que ir. Então isso ignora a diversidade real de fluxos migratórios, refugiados de guerra, migrantes econômicos qualificados, entre outros. Além disso, ele subestima a capacidade de assimilação e contribuição de muitos imigrantes ao longo do tempo. E, além disso, apresenta o colapso como inevitável e quase imediato, enquanto a realidade é mais gradual, complexa e multifatorial. Demografia nativa em declínio, envelhecimento populacional e necessidade de mão de obra e globalização. Além disso, ele ignora que migrações sempre existiram e que o Ocidente também se beneficiou delas em outros contextos. Então, muitas análises de centro e centro-esquerda veem o livro como uma fantasia racista que alimenta o medo e justifica políticas restritivas. Já outros consideram como um alerta moral sobre os perigos de um humanitarismo sem limite ou reciprocidade. Por que o livro ainda é atual em 2026? A força duradoura de O Campo dos Santos não está na literalidade da trama. 1 milhão de indianos em 1973 era improvável, e hoje são sírios, afegãos e africanos subsaarianos e latino-americanos, não necessariamente os indianos. Mas a questão central seria que ele coloca uma civilização pode sobreviver se perder a vontade de se defender? Enquanto o mundo com pressões demográficas enormes, por exemplo, a África deve dobrar sua população até 2050, enquanto a Europa envelhece, existem desigualdades persistentes, mudanças políticas, conflitos e facilidades de transporte. A migração em larga escala não vai desaparecer. Então o livro força o leitor a confrontar dilemas reais, como até que ponto a compaixão universal é sustentável sem destruir o que torna possível o Estado de Direito, a coesão social e o bem-estar. E como equilibrar direitos humanos com o direito de um povo de preservar sua própria cultura, identidade e modo de vida. Além disso, qual é o papel da religião e da moral laica quando o, entre aspas, outro chega em números que desafiam a integração? E o Raspail não oferece soluções políticas concretas. O livro é mais um diagnóstico do que uma receita. E como ele mesmo disse, é um romance. Sua mensagem implícita é que uma sociedade que se odeia ou que se recusa a priorizar os seus próprios indivíduos tendem ao suicídio civilizacional. Então, ler O Campo dos Santos hoje com a mente aberta não significa endossar o racismo ou a xenofobia. Significa reconhecer que questões demográficas, culturais e de identidade não são meras construções sociais ou problemas de falta de empatia. Elas tocam no cerne da sobrevivência de sociedades abertas e prósperas. E o romance continua incômodo precisamente porque meio século depois, o Ocidente ainda luta para responder às perguntas que ele levanta sem cair em extremos ideológicos. Seja como profecia, sátira ou aviso, ele permanece um espelho incômodo para os nossos tempos. Eu percebi uma conexão entre dois livros interessantes. No final de O Campo dos Santos, a civilização ocidental desaba completamente. A França cai perante a invasão migratória e os últimos resistentes, os santos, entre aspas, são bombardeados e mortos. E até a Suíça, o último reduto, abre suas fronteiras à meia-noite, selando o fim da era. E essa rendição total e inevitável ecoa o cerne de Cavalgar o Tigre, Ride the Tiger, do Julius Evola. No Kali Yuga, que é a era terminal de dissolução moderna, é inútil resistir frontalmente às forças do caos e da decadência.
Então, o entre aspas tigre é forte demais. Então, em vez de lutar ou fugir, o homem diferenciado deve montar no tigre. Deve manter a dignidade interior, deixar as forças destrutivas seguirem seu curso até se esgotarem, sem ilusões de salvação coletiva. Então, Raspal dramatiza o colapso externo sem redenção, e o Evola prescreve a atitude interna diante dele. Não revolta vã, mas distância aristocrática enquanto o mundo moderno se autodestrói. O romance ilustra a fatalidade que o filósofo descreve como estratégia de sobrevivência espiritual.